Eu vou colocar em duas telas aqui, tá? Só para eu ter um controle maior. E aí, Show. tá gravando, né, Lucas? Tá, ok. Tá gravando, Então, vamos lá, pessoal. vamos lá. Ó, bom, queria dar as boas-vindas novamente a todo mundo, sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda aula, é, nossa segunda aula do Eds Academy, né, uma aula aí que está cheia de informação, repleta de insights e dicas aí para vocês. Como é uma aula muito técnica, com muita informação, muito potencial de dúvidas, hoje a gente não vai nem fazer uma introdução, eu não vou nem compartilhar slides do meu lado. Eu vou passar aqui já a palavra para a Andresa, nossa especialista aí, e ela vai conduzir a partir daqui, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem deixar aqui no chat, eu vou estar de olho, vou anotando elas aqui. O que eu souber responder, eu respondo. O que eu não souber, eu repasso para ela depois, tá bom, pessoal? Pode seguir aí, Andresa. Bom, primeiramente, boa tarde para todos. Muito obrigada pela presença de todo mundo aqui, tá? Eu vou falar rapidamente sobre mim, né? Deixar disponível aqui os meus canais para vocês entrarem em contato. Caso surjam outras dúvidas, tá? Eu estou sempre online e aí disponível para tirar dúvidas de vocês, tá bom? Não só sobre a aula de hoje, mas sobre tudo que engloba SEO, tá bom, pessoal? Porque quando é SEO, eu sou apaixonada, eu adoro falar, tá? Então, eu comecei na web, né? Sou bem jurássica, eu comecei em 2008, eu comecei como web designer, né? Trabalhei em algumas empresas grandes, né? Eu fui a primeira web designer do Decolar.com, né? A empresa de viagem. Aí, em 2011, eu comecei a trabalhar com SEO, né? Bem nos primórdios mesmo. Ninguém ainda, né, sabia o que significava SEO, e aí, desde então, eu estou há 13 anos no mercado, eu já trabalhei em vários e-commerces grandes, né, de marcas famosas, como MAC, trabalhei em empresas de Drogaria São Paulo, né, porque eu trabalhava em agência de publicidade, também trabalhei em house, né, trabalhei na Marisa, é, trabalhei na Estrela Bet também, que é uma grande empresa aí de bets, né? Foi minha última experiência, né? Em empresas. E agora eu sou consultora de SEO e estou dando aulas, tá? E um pouquinho sobre mim, né? Eu sou vegetariana há 8 anos, né? Gosto muito de sci-fi, Star Wars, né? E ajudo, né? Faço um trabalho aí de resgate de pets, né? Hoje eu tenho aqui, eu falo que é o meu clubinho dos rejeitados, a Mel e o Orfeu. A Mel eu resgatei na rua em setembro do ano passado, e o Orfeu eu resgatei ele quando ele acabou de nascer, a mãezinha dele tinha sido resgatada também, né? Minha família resgatou, e a gente, né, sempre quando a gente resgata, né, a gente nunca espera que vai ter aquela surpresa, né? Ela estava grávida e deu à luz, eu peguei ele, porque é pretinho, né? A gente sabe que ninguém quer gato preto, né? Não gosta muito, tem medo, fala que é azar, mas é totalmente ao contrário. E é isso, eu estou caminhando aí, né? Meu sonho é realmente ter uma ONG, né? Para resgatar mais bichos, que eu adoro. E aqui os meus contatos, tá? Depois eu vou passar a apresentação para vocês. Eu tenho um site, ele está fora do ar, porque está com os problemas técnicos, né? Tem meu LinkedIn. E eu também faço parte do canal SEO de Pijama, que é um canal onde eu, os meus amigos, a gente fala, grava vídeos, né? Falando sobre SEO. Tem, inclusive, a gente gravou um bem legal sobre as novas atualizações do Google, né? Então, seria legal também, se vocês quiserem, dar uma olhadinha lá, tá? Podem ir, porque tem bastante conteúdo legal, tá bom? Então, qual que é o objetivo da aula de hoje, né? Então, fornecer todo esse conteúdo, né? Vou falar de ferramentas também, né? Tudo para a gente otimizar aí o Page Speed e o Core Web Vitals, né? Inicialmente, quando a Creators entrou em contato comigo, eles pediram Page Speed, mas não tem como falar de Page Speed sem falar de Core Web Vitals, tá? Aqui eu já vou explicar para vocês na sequência o que cada um significa e por que é importante a gente prestar bastante atenção nessas métricas, tá? Então, aqui nossa programação, né, tem bastante conteúdo aqui, né, eu não vou explicar aqui todos, eu vou passar aqui rapidinho, tá? Só para vocês terem uma ideia do conteúdo que eu vou passar hoje.
É uma parte bem técnica, tá? A gente vai ter um momento aí de perguntas e respostas, tá bom? Caso não dê tempo, a gente fica um pouquinho mais, quem puder, tá? Pode ficar um pouquinho mais, que eu vou ficar aqui até todo mundo sair entendendo, tá? Esse é o meu propósito, tá? Mas antes, é importante a gente entender uma coisa, né? Como que os robôs de buscas funcionam, né? Não só o Google. Claro que a gente vai priorizar aqui e falar do Google, porque, claro, né, no Brasil o Google tem a maior audiência, né? Mas aí eu vou explicar para vocês aqui rapidinho, de uma forma bem didática, para ficar bem fácil o entendimento, né? Então, a gente tem lá os robozinhos, né? A gente pode chamar robô do Google, ele faz o rastreamento, né, na internet, e aí ele vai descobrindo os websites através dos links que esses websites têm, né? Então, através desses links, ele vai descobrindo, né, as páginas, vai entrando nos websites e vai fazendo esse rastreamento das páginas, né? E como que ele faz isso? Ele encontra, né, lista de palavras-chave, ele lê com todo tipo de conteúdo da página, né, ele lê texto, além dos links, né, ele vai encontrando lá, ele lê as imagens, né, a gente, GSO costuma colocar muito os alt nas imagens para que ele possa ler, aí depois ele faz uma construção de um index e armazena isso nos servidores do próprio grupo. Google, né? Então, aqui eu coloquei os passos, né? Tudo certinho aqui, explicando, né? A primeira coisa é o descobrimento, né? Quando ele começa ali fazer esse conjunto inicial, né? Ele vai conhecendo as URLs, né? E vai seguindo essas URLs para descobrir os outros sites, né? Por isso que é importante aí, quando vocês forem colocar os links de vocês, né, incluir tem uma tag de SEO, que é o text, né, alt text, né, e aí ele vai recebendo dicas aí para ele indexar novas páginas, conhecer novos sites, né? Tem um trabalho bem legal também em SEO que a gente faz, que é o link building, né? Que é a construção de backlinks em outros sites, vocês devem fazer também, né? Que isso é muito bom para a autoridade do site, né? Porque o Google tem esse conceito, né? Quando ele vai indexar um site, ele vê a lista de links que esses sites recebem, né? E ele também olha para esses sites que estão incluindo os links para o seu site, né? É como aquele ditado, né? Diga-me com quem andas, que eu te direi quem tu és. Por isso também é importante vocês não fazerem a linkagem para qualquer tipo de site. É legal vocês também verificarem antes, né, se o site tem uma boa autoridade, se o site ele é relevante e se ele é do mesmo nicho que o de vocês, porque aí ele vai entendendo que o site de vocês também é relevante, tá? E aí, em segundo momento, né, tem a análise, né, ele baixa todo o conteúdo, né, das páginas, ou seja, o HTML, né, das páginas, e faz essa leitura, né, de título, texto, imagem, links, né, tem uma parte do SEO que é bem legal também, é a parte on-page, né, que a gente faz toda uma auditoria, né, de títulos, né, se os títulos estão relevantes, se os títulos têm palavras-chave, né, hoje a gente vai focar aqui só no carregamento da página mesmo, tá, que é algo assim, um pouco técnico, mas eu vou passar aqui para vocês todos os passos, tá? Aí tem o terceiro momento, que é a indexação, né? Então, a indexação, o robô, ele transforma aquelas informações que ele extrai, né, das páginas HTML, e da web, né, num formato que ele possa comprimir e reconhecer, né? E aí ele faz a montagem, né, a construção, né, do index, e aí depois ele armazena, né, nos servidores, para que quando as pessoas forem fazer a busca, né, lá no Google, elas encontrem um site de vocês, né, através das palavras-chave, através das pesquisas que elas incluem lá no Google, tá?
Então, passando aqui rapidamente, qual que é a importância, né, para a gente fazer essa otimização da velocidade do site, né? Depois que eu falei tudo isso, tem essa parte aí de importância, né? Porque o tempo de carregamento, né, dos sites que estão na primeira posição, não há páginas com mais de 2 segundos para download. Então, vocês sabem que, assim, para vocês receberem mais page views, para vocês receberem mais visitas no site de vocês, né, é importante vocês estarem ali, pelo menos na primeira página do Google, né, que assim vocês vão recebendo mais visitas, né, e vão conseguindo converter mais. Então, para estar ali nas primeiras páginas, o seu site, as suas páginas, elas têm que carregar no máximo em 2 segundos, né? Claro que assim, essa pesquisa aqui, tá, antes de tudo, foi feita pela Conversion, tá, que é uma empresa, uma agência de SEO também, bem legal, o Diego Ivo, conheço ele lá, eles são bem sérios também, e assim, é importante também vocês levarem em consideração os seus concorrentes, tá, quando vocês forem fazer essa análise, né, eu vou mostrar aqui o passo a passo também, é legal vocês também fazerem essa análise dos concorrentes, para que vocês não estejam ali nem atrás dele, né, com o seu site com as páginas muito pesadas ali para carregar, né, e que vocês estejam ali iguais, né. Tudo bem, se vocês não conseguirem os 2 segundos, né, mas se os seus concorrentes também estão ali, é, carregando mais rápido que você tem que tentar, no máximo, assim, estar junto ali para você não ficar para trás, tá bom? E aqui, falando um pouco mais da velocidade, né, experiência do usuário, né, tem a taxa de conversão, né, além da velocidade de experiência do usuário, né, é essencial também verificar a taxa de conversão, né? As pessoas em sites rápidos, elas têm mais a propensão em comprar, né? Por exemplo, se você entrar no site e ele demora a carregar, você vai clicar no botão, tem essa métrica aqui do Google também que analisa essa métrica, você vai clicar no botão e o botão ele mexe um pouquinho ali, sabe? Aí você vai clicar, ele vai para cima, aí você vai clicar de novo, ele vai para baixo, né? Isso especialmente no mobile, né? Então, isso é bem complicado. E aqui na aula de hoje eu vou passar como que a gente pode ajustar isso também, né? E melhora o SEO, né? O Google, ele prioriza aí os sites rápidos, né, na pesquisa, e com isso você pode aumentar a fidelização do seu público, né? Se o seu público entrar lá no seu site, seja no mobile ou no desktop, e ver que seu site está carregando, né, ali, não tão lento, né? Ele vai voltar, né? E aí também melhora a sua marca para a internet, né? A sua reputação aí melhora, e o Google também analisa, né, é um dos sinais que ele analisa para ele ter um site ali sempre no topo, é a reputação da marca, né, se as pessoas confiam na marca, se tem reviews legais, né, no Google My Business, né, e que é uma outra plataforma do Google legal também, se vocês não conhecem, é legal vocês conhecerem, né, e cadastrar suas empresas lá, né. Então, aqui, o que a gente tira aqui de conceito, né, de conceito aí mais relevante, dessa parte aqui de introdução, é que um site rápido e amigável, né, ele transmite profissionalismo e confiabilidade, né, e aí vai melhorar todas essas partes aqui, né. Então, vamos lá. O que significa, então, esse tal de page speed, né? Então, o page speed, ele refere-se à otimização de desempenho, né? Não só o fator carregamento rápido da página, né? Inicialmente, o Google lançou o PageSpeed, se eu não me engano, foi em 2019, eu não sou boa, 2011, por aí, 2010, eu não sou muito boa de datas, tá?
mas ele lançou primeiro essas métricas do PageSpeed, né, do PageSpeed Insights também, ele lançou a ferramenta para fazer com que tivesse essas métricas na web e que também as pessoas conseguissem adequar, né, essas métricas para que a internet em si ficasse melhor, né, com sites mais profissionais, né, porque assim, a filosofia do Google é levar informação, né, para todo o mundo, informação de qualidade, né, então essa informação de qualidade também é importante que ela seja carregada rápido, né? Que seja carregada de uma forma aí profissional. E aí ele lançou primeiro o PageSpeed Insights, né? Que é uma ferramentinha, eu vou mostrar para vocês também, né? E aí ele colocou uma pontuação, né? De 0 a 100. E aí ele dividiu ali em dispositivos móveis e desktop. E aí depois ele lançou o Page Experience, né? Que são as métricas que o Google considera de experiência do usuário mesmo, né? De, não só de carregamento, mas a estabilidade visual, né? Que é importante, e a usabilidade, né? Se o site ele próprio para dispositivos móveis, né? Se ele carrega bem, se ele não dá problema nos dispositivos móveis, né? Se não tem tanta diferença, né? Por exemplo, você acessar um site no desktop quanto num dispositivo móvel, tá? E aí, nessas métricas do Page Experience, são chamados o Core Web Vitals, que são as métricas essenciais da web. Isso foi lançado em 2023, né? Um conjunto de métricas, né, que medem a experiência do usuário, né? De interação, né? A gente tem aqui, eu separei aqui algumas métricas, a gente vai falar delas, né? Aqui logo à frente. E ele lançou a INPE, né? Que é essa nova métrica aqui, que era o feed, né? Que ele media também. Elas são bem parecidas ali, né? Ela mede, a feed agora ela mede a capacidade de resposta que vai ter desse usuário, tá? Aqui tá errado, né? O Core Web Vitals não foi 2023, tá? Mas aí eu vou ajustar aqui o ano, eu não sou muito boa de datas, mas depois eu ajusto para vocês, tá bom? Daí, entendendo aqui essas métricas, né? São 3 métricas. Então, a gente tem a métrica LCP, que é de carregamento, tá? Isso tudo aqui a gente vai ver funcionando na ferramenta do Google, tá? Ao vivo. Aqui eu estou passando primeiro o conceito para vocês, aí depois a gente vai ver o que cada uma delas atribui a um fator, tá? Então, aqui primeiro é LCP, carregamento, né? Ela quer dizer o Largest Content Pay, né? Que ela é dividida aqui em bom, né? O verdinho, né? O ideal seria ter todas essas métricas aqui em verdinho, né? Vocês vão ver quando eu fizer o teste lá de algum site. Mas eu já adianto para vocês que eu testei o próprio site do Google e nem o próprio site do Google é totalmente aqui verdinho, né? E eles pregam isso, mas eles não fazem, mas tudo bem. É bom a gente ter os parâmetros, né? Essa laranjinha aqui, que precisa melhorar, né? E a vermelhinha, que aí tá bem ruim, você precisa melhorar bastante, né? Então, esse aqui é quando você acessa o site, aí ele começa a carregar, né? Aí é o conteúdo ali que ele começa a carregar. No início, quando você acessa o site, aí ele, né, dá aquele input lá de carregar, então ele mede isso aqui e ele mede em segundos, né? Se o seu site carregar em 2, até 5 segundos, né, tá ótimo, ok. 2 segundos é, assim, a meta, né? Que é difícil, né? Mas a gente tem que ter essa meta, né? Mas a gente sabe que é bem difícil, é complicado. E a partir de 4 segundos ele está muito ruim, aí realmente precisa, né, de trabalho aí. Aí tem a outra métrica, que é o CLS, né, que é da estabilidade visual, ela chama o Cumulative Layout Shift, né? Então, aqui, ela é quando você entra no site, aí você vê se
se esse botão, né, que você vai clicar, ele mexe ali um pouquinho, você vai clicar, ele vai para cima, vai para baixo, então esse é do CLS, tá? Então, aí ele fica aqui entre 2 também, bom, né, até 0,1, e aí precisa de um trabalho maior aí em 0,25. Aí tem também essa nova métrica, que é a INP, que é a Interaction to Next Page, né? Que é eu vou passar ela aqui também, certinha, é uma nova métrica, né? Que ela veio no lugar do INPE, né? Então, aqui é só para passar um resumão geral mesmo, eu vou passar por cada uma dessas métricas e a gente vai ver acontecendo, tá? Que essas são as principais aqui do Core Web Vitals, né? E influencia também no Page Speed. A maior exibição de conteúdo, né? Essa é a LCP. Então, essa métrica, ela avalia o desempenho do carregamento, né? Da página em si. E para oferecer uma boa experiência do usuário, né? Os sites devem fazer aí com que a LCP ocorra aí nos primeiros 2,5 segundos, né? De carregamento da página. E tem também a INP, que é a nova, né, ele substitui pela FID, ela mede a capacidade de resposta, né? Então, para oferecer uma boa experiência para o usuário, é preciso que tenha uma INP de menos de 200 milissegundos. E a CLS, que é a Cumulative Layout Shift, que ela avalia a estabilidade visual para oferecer a experiência ao usuário, né, que tem uma pontuação inferior a 0,1. Né? Então, essas métricas aqui, principalmente essa CLS, tem outras também, eu vou falar logo adiante, ela é mais para você ajustar ela, se seu site tiver com essa métrica aí, um pouquinho inferior aí a 0,1, ajustado mais no CSS, né? Então, os programadores, os desenvolvedores, eles sabem muito bem como ajustar ali o CSS, que é a formatação, né, do HTML, do seu site, é onde dá cor, tamanho de imagem, né, então, eles sabem ajustar, entra ali no CSS, ou imagens também, para que ela não tenha uma estabilidade visual, né, que seu site carregue ali e fique certinho, sem mexer muito, e quando a pessoa for interagir, ela consiga ali clicar nos botões, nos links, sem ter essa estabilidade, tá? E aí, falando um pouco mais, né, das métricas do Core Web Vitals, né, esses são os principais sinais, né, então, o que a gente falou ali no começo, de como o Google rastreia cada site, cada página, e faz essa leitura de cada site e de cada página desse site, ele pega todos esses sinais, né? Então, os principais sinais são esses, né? O carregamento, a interação e a estabilidade visual. Para ele capta esses sinais e aí ele vai pontuando lá, olha, esse site está bom, carregamento, interatividade também está ali na média, o visual também, né? Estabilidade visual está ok. Então, eu já vou dar um pontinho a mais para ele. Então, o robô do Google, ele capta esses sinais também para fazer a indexação dos sites e determinar o posicionamento, né? Para que quando a pessoa for lá pesquisar por alguma palavra relevante do seu site, do seu nicho, né, ele consiga aí... desculpa, eu saí um pouquinho da tela. Ele consiga aí fazer um bom ranqueamento do seu site, das suas páginas e mostrar isso para o usuário, tá? Então, falando um pouquinho mais das métricas, né? A gente vai começar a falar aí do LCP, né? Que é o Largest Content Page, né? Ela é a impressão do conteúdo, né? Do conteúdo completo. Então, ela avalia aí a velocidade em que o conteúdo da página é totalmente carregado. Então, a gente vai rodar as ferramentas aqui e vai ver isso acontecendo ao vivo, tá? Ela é uma evolução, né, também, aí a gente tem outros indicadores também, né, o First Content Paint, que é o FCP, e o FMPP,
P, né, que é o First Meaningful Page. Eles foram descontinuados, tá? Aí, dentro dos critérios do LCP, essa é a avaliação da velocidade de renderização da página. Ele usa um parâmetro, né, de carregamento dos conteúdos, né, que são os protagonistas das páginas de vocês, né, como a imagem, vídeos e textos, né. Tem os fatores de influência também do tempo de carregamento, tá, que eles podem estar relacionados ao servidor, ao tipo de linguagem que você usa no seu site, né, ou no seu e-commerce, tá? E tem o LCP, né, que é o tempo, né, do LCP, que é recomendado pelo Google, como eu já falei, é 2,5 segundos, né? É um tempo, assim, bem difícil, né? Eu confesso, assim, já trabalhei em vários sites, em vários e-commerces, principalmente, e é bem difícil chegar aí nessa métrica. Por isso que é importante vocês avaliarem os concorrentes de vocês, tá? É assim, não vou chegar nunca a 2,5 segundos total de carregamento, meu site não vai ser bem posicionado no Google? Não, né? Até porque, como eu falei, nem o Google, né, nem o site do Google chega a isso. Mas é importante vocês estarem ali, né, junto com seus concorrentes, ou, né, até melhor, claro, né, a gente vai trabalhar sempre para estar melhor, mas que não fique com um carregamento menos que os concorrentes, tá? E aí, falando um pouquinho da nova métrica, né, que é a INPE, né, ela, aqui faço até uma alusão, né, com aquela boneca lá, matrioska, né, aquela bonequinha russa, não sei se vocês conhecem, é uma métrica dentro de outra métrica, né, ela está aí dentro da Interaction to Next Paint, né, ou impressão da próxima interação, que ela analisa o tempo total da resposta que vocês forem, que as interações, né, de quem usa o site ou e-commerce, de todo esse período aí de permanência, né? E aí, isso tudo entra na conta, né? Inclusive os cliques e digitações, né? Então, a resposta, por exemplo, a pessoa entra no seu site, vai clicar no link, então essa resposta precisa ser rápida para que apareça, que ele vá para outra página, né? E todas as outras respostas, elas precisam continuar num bom ritmo também, né? Se não no mesmo tempo, mas num ritmo ali mediano, né? Então, a INPE passou a ser considerada, ela é nova, né? Ela passou a ser considerada né, nesse conjunto de métricas aí do Core Web Vitals em março de 2024, tá? É bem novinha mesmo. Ela foi substituída aí, como eu já falei, né, pelo FID, né, que era o First Input Delay, né, como uma das métricas chaves aí, tá? Aí, nisso tudo, gente, vale lembrar que quanto mais o servidor, ele aqui no seu site, ele é muito importante também, porque às vezes não adianta você otimizar o seu site, estar trabalhando certinho lá com as palavras-chave, você ter imagens leves, né? Você já fez o trabalho de adequar suas imagens, né? As imagens são importantes elas terem até 200 KB, tá? Imagens do seu site para ter um bom carregamento aí. Mas se a resposta do seu servidor ela for lenta, tá? Então é importante também vocês analisarem esse fator do servidor também, tá? Porque eu já trabalhei em muitas empresas que não adiantava a gente otimizar a página, otimizar carregamento, trabalhar a palavra-chave, a gente não conseguia posicionar. Só depois que a gente mudou de servidor, a gente conseguiu melhorar bastante, porque é a infraestrutura do site, né? Então tem coisas que não está aí totalmente do lado do lado do site, né? Tem essa outra infraestrutura por baixo também que é bem importante, tá? E aí, falando um pouquinho mais do CLS, né? Aqui eu coloquei um exemplo, né? Tipo assim, já aconteceu de você clicar no botão e em um outro elemento ele mudar de lugar do nada? É horrível isso, né? Principalmente com mobile, né? Então, essa métrica aí que fala sobre isso, né? Então,
O CLS, ele é uma das métricas aí fundamentais, né? O Google fez uma equação aí para calcular, né, a pontuação dessa métrica, né? Então, ele colocou fração do impacto menos fração de distância. Aí ele dá essa pontuação. É assim que ele faz essa conta, né? Aí o fração do impacto, ele diz ali sobre como o elemento ele está estável e influencia a visualização, e a fração de distância mede o quanto o elemento se deslocou no layout. Então, se o seu botão ali, quando carrega, a pessoa vai clicar e ele está ali tendo essa flutuação, ele está ali dando esse movimento, né? O Google vai saber calcular isso e isso vai interferir nessa métrica também, porque ela é vital para a interação do usuário, tá? Então, aqui, resumindo tudo, né, a pontuação recomendada aí pelo Google é qualquer número abaixo de 0,1, né, para essas métricas. Se a página ficou entre 0,1 e 0,25, é necessário implementar mudanças. Se o número ficar acima de 0,25, né, escrito em segundos, a experiência de uso é considerada ruim, tá? Aí você vai precisar de um desenvolvedor, um analista SEO aí também para priorizar esses ajustes do site de vocês, tá? E aí, como que a gente faz essa otimização, né? Tanto para page speed, né, que é carregamento aí total das páginas, quanto para a interação, né, e que é o Core Web Vitals, né? Então, aí a gente vai começar com os to-dos, né? A gente precisa avaliar aí, antes de iniciar, né, fazer essa avaliação do desempenho atual do site, né, em relação a essas duas métricas, né? Então, eu vou passar para vocês também as ferramentas, né, do próprio Google mesmo, né? Ele lançou as métricas, aí depois ele disse, não, como que eu posso querer, né, que o site tenha todas essas métricas se não tem uma ferramenta para as pessoas analisarem, né? Então, ele lançou o Google PageSpeed Styles, né? Tem o Lighthouse. Quem usa o Chrome tem uma aba lá do Chrome também, que dá para a gente ver isso, né? Tem outra ferramenta também, que é o Web Page Test. Então, são várias ferramentas para você testar o seu site e saber aí analisar o seu carregamento, tá? O que é importante, tá? O que num site pesa mais? Né? O que a gente vai começar aí, por exemplo, Andresa, eu não tenho muito tempo, eu não tenho desenvolvedor, né? Eu sou autônoma, tenho meu website aqui, né? Tem uma pessoa que me ajuda, mas eu não sei muito bem por onde começar, tá? Geralmente a gente começa com as imagens, né? Fazendo o redimensionamento das imagens, por exemplo, se você tem um site em WordPress, às vezes você carrega a imagem, mas ele não vai exibir a imagem daquele tamanho, ele vai renderizar a sua imagem e ele vai é, exibir até menor, né, essa imagem. Mas aí o que você pode fazer? Você vê o tanto que aquela imagem, ela tá, o WordPress ou o seu site está renderizando, o tamanho dela, aí você redimensiona, que aí você consegue comprimir a imagem, diminuir o tamanho do arquivo, né? E isso tudo você pode conseguir sem comprometer a qualidade da imagem, porque também, né, as pessoas querem entrar no site, elas querem ver as imagens, né? As imagens, elas falam por tudo, né? Uma imagem vale mais do que 1000 palavras, então é importante também a gente não perder a qualidade dessas imagens, né? Então, a gente também pode usar, por exemplo, vários formatos. Tem um formato novo que é o WebP, né, o JPEG, que é um formato antigo, e ele é muito usado ainda, por exemplo, se você tem uma imagem que não tem fundo, então aproveita e usa em JPEG, tá? E porque aí ela comprime melhor. Agora, se você tem uma imagem que tem um fundo, tem muitas cores, então o legal é usar PNG, tá? Isso é bem importante também. E tem um outro fator também de um website que você pode colocar, que é implementar um carregamento lento, né? E isso a gente faz isso nos códigos, né? Os desenvolvedores sabem fazer, vocês podem pedir isso para eles, se vocês não entenderem direito. Olha, eu quero que as minhas imagens
carrega em lazy load. Então, exatamente, Juliana, o WebP é um formato mais moderno, tá? E tem uma outra parte também que vocês podem ter, é contratar uma outra empresa, né, como o Cloudflare, né? A gente chama, esqueci a palavra, mas já vou lembrar. Para ela fazer esse comprimento para ela fazer esse trabalho de comprimir as imagens, né? É CDN, né? A Cloudflare é uma CDN. A Cloudflare é uma empresa bem reconhecida, assim, uma ferramenta muito legal para você se trabalhar para servidor, né? Inclusive para você fazer essas análises aí, se o tempo de resposta, né, ele tá bom do seu servidor, né? Se não está demorando muito, ele carregar, né, essas páginas, né? Então é legal ter uma CDN, sim, tá? Eu gosto muito da Cloudflare, trabalho muito com elas, já trabalhei em vários sites, blogs, e em alguns e-commerces eles já vêm com essa CDN no serviço. Então é importante, assim, se vocês forem ter um e-commerce, vocês perguntam primeiro, tem CDN? O serviço de vocês tem esse trabalho de CDN? Porque realmente as imagens, elas são o primeiro passo da otimização, né? Porque a gente sabe, todo website tem que ter imagem e é a imagem que vende, né? Então, isso é muito importante vocês verificarem esse primeiro fator, primeiro, tá? Gente, eu vou vou perguntar para vocês o que vocês estão achando. Tá muito rápido. Eu estou falando aqui muito grego. Tem alguma pergunta, Lucas? A gente está chegando aí, a gente já está em 43 minutos, né? Ainda tem que passar bastante coisa. Vocês querem que eu ande mais rápido aqui já para mostrar o hands-on? Não, ó, tá ótimo, pode seguir. Assim, pelo que eu tô vendo o pessoal fazendo algumas perguntas aqui, a Juviana, né, ela é da Creators aqui, ela também tá tirando algumas dúvidas do pessoal no chat, que ela também manja bastante. Então, pode seguir sim. Tá bem interativo. A Márcia tem uma pergunta aí. Quer abrir ela? Oi. Vai abrir. Oi, Márcia, tudo bem? Tô Vocês vão vendo que abrir você está agora? bem prestando atenção, bem interessado, isso é muito legal. Vocês vão abrir agora? Oi? Está me ouvindo bem? Estou ouvindo. Então, O Wilson está perguntando. perguntas ou Pode se falar, vocês Márcia. preferem deixar para Depois eu depois. respondo a pergunta, Wilson, tá bom? Pode falar, Márcia. Não, em relação a essa ferramenta que você está falando, Cloudflare, eu não conhecia. Ela faz exatamente o quê? Ela já faz essa compressão automática das imagens, é isso? Ela faz. E ela faz outras coisas também, tá? Tem vários serviços dentro dela, tá? Ela melhora essa resposta do servidor, né? Que é também, isso inclui nessa métrica aí que eu passei do CLS, né? Atrás. E ela também, ela minifica arquivos, né? Eu vou falar mais na frente, ela faz a minificação de arquivos de JavaScript, né? O arquivo JavaScript é o que eu vou falar agora também, tá? Ele também é responsável pelo peso, né? Por ter um peso no site. Os arquivos de CSS também são responsáveis. Então, a CDN, ela é responsável por minificar, né? Todos esses componentes do seu site, tá? Então, existem várias CDNs no mercado, né? Mas as que eu já usei, que eu gostei, foi a Cloudflare, tá bom? Não estou fazendo nenhum comercial aqui, tá, gente? Claro, Só estou passando para entendi. vocês a minha experiência, tá? Mas fiquem aí livres para pesquisar, né? Outros serviços que vocês Porque, quiserem, tá deixa eu bom? te explicar, é porque eu trabalho colocando conteúdo dentro de um site, né? Colocando notícias, alimentando a área de notícias de um site. E aí o que acontece? A gente sempre tem que pegar a imagem,
leva ela Sim. para o conversor e aí converte Uhum. a imagem para poder ver. Aí, às vezes, o tamanho fica bem semelhante, mas a Juliana já me respondeu aqui que mesmo assim vale a pena a gente converter para WebP, Sim, né? sim. E isso é E muito isso é uma coisa importante que você cuidadosa, faz, né? viu? Exato, e é muito importante isso que você faz, de ter esse trabalho de redimensionar a imagem, não mandar uma imagem muito grande, né, para o Isso, site, aham. diminuir o peso. É, e com a CDN ela vai ajudar muito mais, porque ela vai comprimir mais essa imagem e vai garantir que ela tenha qualidade, tá? Tá, tá. E CDN quer dizer o quê? CDN. Content Delivery Network. Tá, Né? ótimo. É como se ele pegasse por exemplo, as imagens, os scripts, né? Esses arquivos de CSS, os scripts de JavaScript, e ele Uhum. hospedasse no servidor deles. E aí, quando a pessoa carrega o seu site, não vai carregar do seu servidor, não vai pesar no seu servidor, vai pesar no servidor deles, entendeu? E aí você Entendi. também otimiza a sua banda do seu servidor de hospedagem, tá? Uhum. Uhum. Tá ótimo, obrigada. Obrigada. Tá, então, gente, continuando aqui, eu vou falar rapidamente sobre a minificação e combinação de arquivos, tá? Porque isso aqui também é algo muito importante que vai trazer melhorias aí para o carregamento das páginas do site de vocês, tá? Então, é importante, quando a gente fala em minificar o arquivo CSS, é diminuir as linhas, né? Porque ali, os robôs, eles vão lendo, né? Todas as linhas ali dos códigos, né? Das páginas, e se você minifica, ele vai perder menos tempo lendo isso, né? Até os espaços em brancos também, né? E, além disso, é bom você combinar múltiplos arquivos CSS, né? Num único arquivo, não é bom você ter vários, né? Então, quando você for falar com algum desenvolvedor que vocês tenham, minificação é isso, é você combinar, né, os múltiplos arquivos em CSS de JavaScript, né? Os arquivos de JavaScript, eles são os responsáveis por você, pela interação do site, né? Então, muitas vezes as pessoas, os SEOs falam, o JavaScript é o terror, né, do site, mas é necessário, né? Porque um site sem interação não funciona, né? Não é um site atrativo. Então, você precisa ter sim um JavaScript, mas isso você só precisa prestar atenção e minificar ele e deixar ele o mais reduzido possível, né? Tem até uma parte aqui do PageSpeed Insights que ele mostra para você a ferramenta do Google, né? Se você tem muito arquivo de JavaScript que não está sendo usado, que às vezes o site, né, ou o tema que você está usando do WordPress, ou o seu e-commerce, né, ele é um pouco antigo, e aí está usando ali um JavaScript que está carregando, mas a ferramenta falou assim, ele está carregando, mas não é necessário, ele não está sendo usado. E aí você pode falar com o seu desenvolvedor para que ele retire isso. Mas, assim, é muito cuidado, porque esses arquivos em JavaScript, ele mexe com todo o site. Então, se o desenvolvedor chegar e falar assim, não, esse aqui não pode tirar, porque esse vai influenciar em outro arquivo, que vai influenciar em outro arquivo, e seu site pode sair fora do ar. Então, não discutam, falando, não, tudo bem. Aí você vai analisar se está pesando muito ou não, e aí, ou a solução é ou deixar, né, ou realmente fazer um teste aí para poder tirar, e se ele for, isso só se ele for muito pesado mesmo, tá? Se não for muito pesado, então deixa, né, para evitar dor de cabeça. E aí tem o cache do navegador também, né, que isso você pode controlar pela CDN, tá? Isso aqui são a parte de otimização mesmo, como você vai lá e faz a otimização do PageSpeed, tá? E junto com o Core Web Vitals, tá? E aí também tem uma segunda ação que a gente faz, que é a priorização do conteúdo crítico, né? O que é que eu vou querer que o meu usuário veja primeiro quando ele entra lá no meu site, na página, né? Claro que primeiro vem toda a parte de
JavaScript, né, do carregamento, mas tem algum outro JavaScript que eu posso carregar depois que eu carregar toda a página, né, depois que o meu usuário vê toda a minha página ali carregada, bonitinha, pronta para ele clicar, pronta para ele usar. O que eu posso carregar depois, né? Geralmente a gente coloca para carregar depois aquelas tags de parceiros, né? A gente chama de third party, né? Que são as tags de parceiros. Então, vale muito a pena você usar uma outra ferramenta do Google, que é o GTM, que aí você pode carregar, deixar todas as suas tags de parceiros lá, né? E carregar depois, né? Tem algumas tags, não, tem que carregar primeiro, carregar na home, aí tudo bem, aí não dá para você mandar lá no GTM, né? Como a tag do Google Search Console, que é uma outra ferramenta do Google também, que ela é responsável por passar para vocês as métricas do site de vocês, como cliques, quantos cliques vocês estão recebendo em cada página, se aquela página está sendo muito imprimida, no site de busca, né? E qual o posicionamento daquela página, né? Então, aquela tag, sim, você tem que colocar lá realmente no hardcode, né? A gente fala que é dentro da página mesmo, do HTML da página, né? HTML bruto. Tem certas tags de SEO que elas têm que estar lá no HTML bruto mesmo, né? Não podem ser carregadas por JavaScript, porque aí nem o Google vai conseguir ler direito, né? E aí você pode sofrer não penalização, mas você não conseguir ranquear totalmente bem, tá? E também tem a redução de redirecionamentos e solicitações externas, né? Por exemplo, quando você tem uma página, aí essa página não existe mais, você não vai simplesmente excluir, né? Porque aquela página ela pode estar gerando visitas, pode estar gerando impressões, cliques, então é legal você fazer um redirecionamento para uma página nova e com isso você aproveitar, né? A gente chama de link juice, mas é a autoridade que essa página tem, né? Que ela já está ali posicionada, já está ranqueada, e já está tendo cliques, está tendo visualizações, já está tendo page views, né? Já está tendo sessões, então é importante fazer esse redirecionamento. E também tem as chamadas de APIs, né? Se vocês usam muito tags de terceiro, ou afiliados, usa muito isso, né? Algumas outras empresas que vocês têm parceria, né? Então eles falam, vou colocar minha tag lá, mas que coloque no GTM, não diretamente no seu site, coloque lá no Google Tag Manager, né? Que é a ferramenta do Google justamente para isso, né? Que ele vai fazer esse gerenciamento das suas tags, né? E também vai ser responsável por reduzir também, tá? E aí, os testes, né? SEO é teste, teste, teste. Preciso você ir testando, né? E monitorando sempre, né? E também ficar de olho nos seus concorrentes, tá? É importante isso. E a interação com as outras plataformas, né? Por exemplo, o WordPress, você tem uma plataforma de e-commerce, né? Shopify, Nuvem Shop, né? Se você estiver trabalhando com essas plataformas, eles têm alguns plugins e tem extensões, né? O WordPress tem milhões de plugins, né? Muitos são free, outros, né, são pagos, mas são baratos também, né? Então, são possíveis de você otimizar, tá? Então, essas plataformas, elas geralmente oferecem aí ferramentas aí para dedicar, né? Para que seu site tenha um desempenho melhor, né? E com isso você consiga aparecer mais no Google, ter mais cliques, gerar mais visitas e mais conversões, tá? E aí, aqui, uma outra parte importante é vocês também analisar o retorno, né, e os ajustes futuros, né. Eu otimizei uma vez, tá bom, tá legal, não vou olhar mais para isso. Não, é importante vocês sempre estarem olhando, né, prestar bastante atenção aí,
nessas otimizações, tá? Porque isso, ele vai gerar um retorno, né? É um investimento que você está fazendo, mas você também vai ter um retorno sobre isso, né? Então, é muito bom você ter isso em mente também, tá? Ô, Lucas, você quer falar mais alguma coisa? Eu estou chegando aqui na prática. Não, sem problemas, pode seguir aí. Pode seguir. Pode seguir, né? Vamos seguindo, então. Então, gente, vamos lá para a prática, tá? Eu vou Você acha executar. que pode levar mais uns 30 minutos essa parte prática, assim, ou não? Uns 20 minutinhos, eu vou falar bem rápido. Tá bom, pode ser que a gente estoure um pouquinho o tempo, mas aí se tiver mais material a gente consegue desmembrar, a gente vê se faz uma aula 2 de SEO e PageSpeed. Legal, porque assim, SEO eu não falei muito, tá, gente? Porque SEO realmente é um universo, as otimizações dentro do SEO, essa otimização aqui, que a gente vai ver, que a gente vai analisar agora dos sites, ela é algo à parte, tá? Mas dentro de SEO tem muitas outras coisas que é possível fazer, tem a pesquisa de palavra-chave, tem a otimização on-page das páginas, tá? Então, essa aqui é uma das práticas dentro do SEO, tá? E é a prática mais técnica, tá? É uma prática que é mais, assim, não, tudo em SEO é essencial, mas essa também é uma das mais importantes, tá? Então, vamos lá. A gente vai entrar aqui no Lighthouse, tá? Vocês conhecem essa ferramenta do Lighthouse, do Google? Todo mundo conhece? Quando você clica aqui, PageSpeed, o pessoal tá falando que sim. PageSpeed Lighthouse. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Vocês querem testar algum site em específico agora? Eu vou colocar a ferramenta, eu vou testando ao vivo, e aí já vou falando, tá? E aí a gente termina, tá, Lucas? A gente vai para as perguntas, porque aí eu já vou explicando conforme eu for testando a ferramenta, tá bom? Pode ser, você acha que a gente consegue ter material para uma outra aula, para uma próxima aula? A gente Sim, consegue dividir em dois? Não, porque o pessoal consegue. achou legal a gente fazer uma segunda aula, a gente É, organiza aqui a melhor data e eu comunico a sabe todo por mundo. quê? Sabe por quê, Lucas? Tem a parte que eu explico aqui de como você usar outros tipos de ferramentas. Tem um relatório do Chrome que chama, do Google PageSpeed, que chama Clux. Tem APIs também Ah, que eu vou legal. usar, né? Tem umas Então dicas vamos fazer um teste agora num também. site, né, uma Vamos forma fazer mais um teste prática, ao aí vivo. a gente Eu vou abre. parar aqui. Qual o site que vocês querem testar, pessoal? Mandem aqui no chat. Estão mandando os próprios sites. Eu vou mandar esse primeiro aqui, Pode tá ir, bom? pode ir. Pessoal, quiser compartilhar o site aí para testar aí ao vivo, pode Já compartilhar aí. compartilharam aqui, pessoal, foi rápido. Deixa eu compartilhar minha tela de novo aqui. Ó, vocês estão vendo já, né? Olha, então, agora vocês não vão achar mais estranho quando vocês forem usar essa ferramenta, tá? É o pagespeed.web.dev, tá? Vocês entram aqui, vocês digitam PageSpeed no Google, ele já vai dar o primeiro resultado ali, PageSpeed, tá? E agora vocês não vão achar tão estranhos, né, essa ferramenta, porque a gente já falou que ela faz a leitura do seu site no celular e no computador, né, no mobile desktop. E aí a gente já falou de LCP, a gente já sabe o que é LCP. Olha, esse site aqui, ele está médio, né? Ele está fazendo todo o carregamento ali, né? Isso aqui é da home, tá, pessoal? Então, assim, o legal é vocês testarem, por exemplo, a home, uma página de categoria. Se vocês tiverem e-commerce, testa a home, testa a categoria, testa uma página de produto, tá? Que aí vocês já vão ter aquele deu reprovado, tá? Mas calma, não entre em pânico, não é tão ruim assim. Pode ver que a gente falou que o LCP
é a mais importante aí que o Google considera. Então, aqui ela está carregando aqui em médio, 3,3 segundos. Então, o que você tem que fazer? Analisa dos seus concorrentes também, vê como eles estão carregando aqui. Aí, com isso, você já tem uma ideia do que você vai priorizar primeiro, tá? Aí tem a INPE, aqui ela não apareceu, tá? Então, pode ser que a ferramenta não esteja conseguindo ler, tá? O seu site. A CLS, que é aquela métrica que eu expliquei, que lê ali se tem algum componente do seu site que está se movimentando ali quando começa a carregar a página, ela tá boa, tá verdinho, tá ok. A FCP, a First Content Tempo, ela tá em 2,6, tá bom também. O feed, que é aquela, a antiga, né, não tá aparecendo, tá ok, só a INPE aqui que ele não apareceu, né, mas pode ser que não esteja conseguindo ler algo, né, e essa aqui também é uma métrica bem importante, tá, que é o tempo de carregamento do primeiro byte, vamos dizer assim. E aqui tem o diagnóstico, você vai passando aqui, e aí ele vai dar um diagnóstico para cada área do seu site. Aqui o SEO ele tá também em 7,7, não tá bom. Geralmente dá para deixar isso aqui verdinho, tá? Isso aqui é uma das poucas coisas que a gente consegue deixar verdinho aqui, é o SEO. Então deve estar faltando poucas coisas aqui, tá em 7,7, né? Mas o importante aqui, ó, as práticas recomendadas, né? Ela tá em 100, né? Tá ótimo. A acessibilidade também, ela tá em 92, tá em verdinho, tá muito bom. O desempenho, ele tá médio, tá ótimo. É um site, nossa, queria eu encontrar mais sites assim, tá muito bom. E aqui, ele vai desmendando mais. É da Márcia? É da Kátia? Não. É Dúvidas de Beleza. Não sei de quem é, mas depois a gente vê. Mas aqui, você vai rolando a tela e aí você vai vendo ó, o que você precisa melhorar. E aí ele vai te dando todas as recomendações ó, do que você precisa fazer, tá? E aqui ele vai explicando, ele vai te dando ó, script, você precisa fazer uma avaliação do seu script, né? Ele está gastando aqui em milissegundos, né? O estilo e layout, aí tem outros scripts aqui também, né? A renderização, né? Ele está aqui já explicando para você, ó, agora está bem mais fácil, né? Porque ele já explica aqui em português. Antigamente era tudo em inglês, né? A gente ficava, quem não entendia muito inglês, ficava, né, sem saber o que fazer. E aqui ele está falando, olha, reduza o impacto de código de terceiros. Então, isso aqui é o que eu tinha falado. O que você puder tirar do seu código e colocar naquela ferramenta que eu falei do Google, que é o Tag Manager, inclui lá. E dá uma olhada também se você tem, se o seu, se isso aqui, ó, é tudo de parceiro, né? É tag de terceiros. Então, são tags que não são necessárias para o seu site ter um bom funcionamento. Então, é legal você analisar essas tags e ver o que está te dando retorno, o que está te dando mais retorno, você deixa, óbvio. Mas o que você vê que não está dando tanto retorno assim, você, né, testa, faz um teste, né? Faz um teste pelo menos aí um dia, né? Ou algumas horas, e aí tenta tirar para ver se vai melhorar aqui, porque ele tá dando aqui bastante, ele vai impactar bastante, ó. Tem algumas tags aqui que foram bloqueadas, né? Mas são tags de terceiros, né? E dá uma olhadinha se alguma aí. E ele dá aqui também, ó, o tanto de transferência, o quanto que essa tag está usando, né, de bytes do seu servidor e o quanto tempo ela está levando para carregar, tá? Então, é bom fazer uma análise minuciosa nisso. E aqui também, reduza o tempo de JavaScript, a execução, que é aquilo que eu falei. Se você puder pegar algumas dessas tags e colocar para carregar depois, né?
Daí, por exemplo, ó, JavaScript é muito necessário para o meu site. Eu não vou mexer nisso agora porque eu posso tirar meu site fora do ar. Então, dá uma olhadinha com o seu desenvolvedor ou o seu SEO, né, seu analista SEO, vê se alguma dessas aqui que apareceu, ó, ele vai dar certinho aqui, qual tag, é tudo do double click do Google, é tudo de ads, né? Então, eu não posso ficar sem essas tags, né? Como eu não vou monetizar o meu site? Mas verifica se você pode carregar depois do seu conteúdo prioritário, tá? O conteúdo prioritário é tudo aquilo que faz com que o seu site ele carregue bem e ele fique pronto para interação, né? Como eu tinha falado antes, que é essa tag aqui do first, né? Content Painful, a CLS, né? E a LCP, tá? Então, tudo o que tiver dentro, tudo que influencia essas primeiras métricas aqui, eu vou priorizar, tá? Aí vamos mais um pouquinho para baixo, ver, ele também dá aqui elemento maior de exibição de conteúdo, tá? Aqui, ó, ele já deu até imagem, tá? Então, pode ser que esse elemento aqui, você tenha subido essa imagem um pouco maior do que ela está sendo exibida na tela. É isso que ele está querendo dizer aqui. Então, dá uma olhadinha nessa imagem, vê se você consegue comprimir ela um pouco mais, porque ele está falando aqui que o conteúdo, né, ele é maior. Aqui, ó, esse é o maior elemento, né, de conteúdo da janela, ele é o que pesa mais. Então, dá uma olhadinha nas dimensões, se as dimensões é o mesmo que é o mesmo tamanho da imagem, a mesma dimensão da imagem mesmo, né? E assim, se tiver a mesma dimensão e a mesma dimensão está ali no HTML, né? No tamanho, o height, o widget, ok. Mas convém dar uma olhada também na qualidade, tá? Se você consegue diminuir um pouquinho mais, porque aqui ele está falando, é o maior elemento de toda a janela de exibição, ele é o que está pesando mais. Então, convém dar uma olhadinha. Ele está demorando aqui, ó, 3.230 milissegundos para carregar, tá? Então, tem como... E aí, ele dá isso aqui na métrica aqui de tempo, né, de carregamento também, tá? E aqui ele está falando, ó, reduza o CSS não usado, que foi o que eu falei no início da aula. Você pode reduzir o que não está sendo usado. E aí, a ferramenta, ela já fornece para você aqui os arquivos que não estão sendo usados, tá? Mas isso aqui não vá deletando, porque pode ser que alguma coisa dentro desse outro arquivo, pode ser que outro arquivo esteja usando e esteja chamando. Então, é teste, né? Então, convém fazer um teste fora do seu ambiente, ali fora do seu servidor, se você tiver um local para testar, testa, passa lá para o desenvolvedor, olha, esses arquivos aqui, ó, tem um arquivinho de CDN, pode ser que não dê para você tirar, tá? E aqui também ele mostra a transferência, né, do arquivo e também uma possível economia, tá? Então, a partir daqui que você também vai priorizar, né? Quais que eu vou economizar mais, né? E que aí vai me trazer um ganho, né? E que junto com isso, né? Porque assim, são detalhes, né? Um detalhe aqui, um detalhe outro ali, que você vai ajustando, e aí no final você vê, nossa, eu fiz muita otimização, né? Pegando uma coisinha ali, um arquivo JavaScript ali, tirando algumas, minificando, ou tirando algum arquivo que eu não estou usando, né, sem mais testa primeiro, né, antes, né. E aqui, ó, pode ver que ele deu esses ícones vermelhinhos aqui, né. Então, eles são os mais críticos, é o que você vai precisar olhar primeiro, né. Aí, ele também deu aqui esses outros ícones em laranja. Então, isso aqui você pode olhar depois. Por quê? Ele não vai ter tanto impacto na otimização do carregamento da sua página, tá?
Então, não que não precisa ser feito, é bom fazer tudo, mas aí você pode, né, priorizar, por exemplo, o que eu vou passar para o meu dev hoje, o que ele vai fazer hoje, né, o que eu vou passar para o meu analista de SEO fazer hoje, né, também, o que ele vai priorizar? Primeiro, tudo isso aqui que está em verdinho, algumas coisas não vai dar para tirar de jeito nenhum mesmo, por exemplo, os anúncios do Google, né, esse double click, não, nem pensa, nem olha, né, mas outras coisinhas aqui tem como olhar sim. Ó, algumas tags aqui do Tag Manager, ele já está no Tag Manager, então aqui o ideal é você, isso aqui é do Tag Manager, então realmente não dá para tirar, tá? Tem da CDN também, né, tem outras tags aqui, daí é só o próprio dono do site mesmo para fazer esse gerenciamento, tá? E assim, às vezes você vai precisar usar outra ferramenta do Google, que é o Google Analytics, para você ver, olha, eu tenho uma tag de terceiro aqui, né? Sei lá, é um parceiro meu, é, de cliques, né? É um afiliado, por exemplo, né? Que a gente tem uma parceria e tal, mas ele não. Eu vou verificar quantas sessões ele está me trazendo. Aí você vai precisar fazer esse teste, rodar primeiro pelo menos um dia, né? Como eu falei, né? Um mês, né? Dependendo do seu parceiro, para depois você tomar a decisão se realmente você vai tirar, né? Ou não. Então, essa aqui foi a análise dos pontos mais críticos, tá? Do carregamento de um site. E aqui ele mostra primeiro o celular, porque as pessoas estão acessando mais, as pessoas acessam mais o celular, né? Todo mundo hoje tem um celular aí para acessar. O Lucas levantou a mão. Oi, Andresa, algumas pessoas tiveram algumas dúvidas aqui. Perguntaram se tem uma melhor forma de analisar o desempenho dos concorrentes no Core Web Vitals, ou se não teria que colocar um por um, né, nessa análise. Eu tenho meus concorrentes, eu vou analisar um por um aqui para poder dar uma olhada, né, no desempenho deles. Tem como fazer por API, né? Se você tiver uma API, usar junto com uma outra ferramenta, eu uso essa ferramenta aqui, a Screaming Frog, né? Então você consegue Screaming usar Frog. via API também. Mas eu sugiro fazer. A Screaming Frog, ela é paga? Ela é só Ela, paga, né? ela, ela é paga, mas tem free também, tá? Dá para ele colocar um limite assim de 100 páginas, ele analisa. Então dá para analisar assim. Mas aqui, ó, é rapidinho. Por exemplo, você vai analisar um site do concorrente, você não precisa passar por cada uma aqui como eu passei, entendeu? Você vai analisar primeiro essas principais métricas aqui, ó. Essas aqui são as principais, entendeu? Porque a partir do desempenho, acessibilidade, né, das melhores práticas e o SEO, ele vai destrinchar nessas outras aqui, né, e aqui as demais métricas, né, de interações, e aqui abaixo os códigos, né, então a primeira análise que você precisa ter, a primeira comparação é dessas 4 aqui primeiras, tá? Para você fazer esse benchmark aí, tá bom? Ô, Andresa, Então é rápido, né? Não, eu acho que não é necessário uma API, não. Por exemplo, você tem quantos concorrentes? Uns 4? Não vai levar muito tempo, né? Para analisar 4 aqui rapidinho, ele carrega rápido. outra pergunta que teve aqui sobre o Google Ads Manager, ou Google Tag Manager, né? Ele falou, além de permitir a atualização das tags de forma simples e rápida, ele também contribui de alguma forma para a otimização do site? Sim, sim, totalmente. Porque você pode atrasar nele, né? Ali, a, a renderização da sua tag, né? Ele contribui sim. Ele foi criado Entendi. para ele foi criado para isso e também para você ter uma visão geral do que você está usando, né? Então isso não deixa de ser uma otimização, porque você tem tudo num lugar só, suas tags, né? Organizadas, do que se trata cada uma daquelas tags, né? E você tem o código lá.
Então, você pode otimizar lá dentro esse código também, né? E ter essa organização. Então, não deixa de ser uma forma de otimizar. Sim. Ô, Andresa, outra coisa, perguntaram se tem indicação de uma pessoa que faz esse trabalho, né, para olhar os erros do site. Bom, teria a Andresa e tem É, nós aqui da Creators também estamos sim. nesse projeto do Ads Academy e da implementação do site com o nosso MCM. A gente faz uma análise junto, né? Porque o intuito nosso é justamente ajudar vocês a melhorar o desempenho do site de vocês. Então, o próprio Google também faz uma análise com a gente do desempenho do site. Que a Juliana do Google estava aqui com a gente, ela já precisou sair. Faz uma análise justamente de possíveis melhorias que vocês podem fazer no site. Então, Uhum. qualquer coisa que vocês precisarem, pode me acionar. Aí, se for o caso, eu posso falar com a Andresa diretamente, Sim, ou eu aciono também aqui a Juliana Viana, que estava com a gente, que também que é da Creators. Também ela ajuda bastante. sim. A Maria Cecília levantou a mão também, que ela está com algumas E dúvidas, Andresa. eu faço desenvolvimento de sites também em WordPress, tá? Quem precisar de ajuda e quem tiver WordPress, eu também estou aqui para ajudar nisso também, tá bom? Pode falar, Maria. Cecília, pode falar. Oi, Maria tudo bom, gente? Na verdade, Andresa, eu tenho uma dúvida. Assim, meu site ele já tem mais de 10 anos, eu tenho muitos posts antigos que são pesados, porque quando eu comecei a fazer o site, eu não tinha metade do conhecimento que eu tenho agora, que ainda precisa ser multiplicado por muita coisa. Mas eu sempre penso, seria interessante eu ou limar posts antigos, ou colocar no rascunho, ou isso prejudicaria, na verdade, o fato de eu fazer uma faxina no site, em termos de indexação. Eu não sei balancear, eu fico pensando o que seria melhor, sabe, dar essa limpada, deixar ele mais leve, limpar direto, colocar no rascunho e depois ir analisando com mais calma, ou não fazer nada. O que em termos de indexação e melhoria é mais vantajoso, entendeu? é muito importante esse ponto aí que você está colocando aqui, Maria. E é legal que você esteja preocupada com isso, porque realmente o que a gente indica é, antes de mais nada, fazer uma análise dessas suas páginas. Você pode fazer essa análise no Google Analytics, tá? Você deve ter o Google Analytics, né? E aí você verifica, por exemplo, o tempo, né? Você pode colocar o ano passado versus esse ano, tenta colocar o mesmo número de dias ou meses, tá? Para você fazer essa comparação certa, né? Para que você não compare mais dias ou menos dias. E aí você vê se essas páginas estão recebendo visitas, se elas estão recebendo sessões, Na tá? verdade, tinha pensado em assim, botar tudo ali, né, fazer aquela pesquisa do Google Analytics e lá para o fim da fila pegar aqueles que antigos e que não tenham visita e limpar esses daí, né, que quando fizesse sentido. Mas isso não é eu fico pensando se né, o Google tem tantas nuances para analisar o nosso desempenho, a nossa relevância, se limpar em termos, o Google não veria como um sinal de alerta, entendeu? De que isso Então, causaria mas algum problema. Se eu o, fizesse isso, o, fosse lá nas uhum. menos visitas e que são mais antigas, e tirasse do site e fizesse, sei lá, levasse um mês fazendo isso, ia ser uma coisa meio aguda, digamos assim, né? Essa limpeza. O Google não ia me punir de alguma forma? Eu fico com essas encanações, sabe? A penalização do Google, ela ocorre assim, é difícil. É só se você pegar o conteúdo de algum outro site e copiar, né? Mas a penalização dele vai ser não ranquear a sua página, né? Tem que pensar isso. O Google não vai tirar o seu site do ar, né? A menos disso. Ou você fazer muito comprar links
principalmente, essa sim é a penalização que o Google pode tirar o seu site do ar. É você comprar muitos links. Por exemplo, aí você tem um tanto de backlinks no mês, e aí no próximo mês, né, tem aquele gráfico, né, subindo. Aí você explode de backlinks. Aí o Google acende ali um alerta. Aí ele vai lá e vai fazer a análise do seu site, porque o Google não é só robô, tem pessoas também fazendo essa análise manual, tá? Já conheci uma pessoa que fazia essa análise manual e que indicava para o Google quais sites que tinha que rebaixar, tá? Então, uma das coisas que o Google pode penalizar é isso, é você comprar links, tá? É só o Google que pode vender links, entendeu? É o negócio dele, então é isso. O que você tem que pensar é no seu usuário. Então, você tem que analisar se essas páginas elas estão recebendo visitas e, se elas estiverem recebendo visitas, você analisar outras páginas também com conteúdo similar, e aí você definir se vale a pena ou não você fazer redirecionamento nessas páginas. E dependendo do assunto, se for um assunto muito antigo, muito velho, que as pessoas não falam mais, e essa página não está recebendo visita, não está tendo impressões, isso você pode ver no Google Search Console, tá? Que é outra ferramenta gratuita do Google também. E aí sim, se essa página não estiver recebendo visitas, cliques, né, não tem nenhuma sessão, última sessão foi o ano passado, aí sim você pode excluir, tá? Só uma dúvida complementar. Se eu deixar no rascunho, ele já tira parte do peso do site ou não? Deixar no rascunho você continua com o mesmo peso? Mas assim, o que está pesando? Não, Você porque fala assim, em por exemplo, peso, o que seria? eu acho que eu tenho muita imagem, sabe, pesada. Uhum. Muita imagem antiga que eu não sabia. Daí teria que fazer uma análise também, tá? Porque assim, antes de excluir ou colocar para o rascunho a sua página, é preciso fazer essa análise, tá? Porque pode ser que você ache que a página está pesada, ela não está recebendo visita, e quando você vai analisar, está tendo visitas, né? Tem algumas impressões lá. Então, às vezes, pode ser que valha a pena você pegar esse conteúdo, reotimizar, pegar a página, colocar mais conteúdo, fazer linkagem interna, né? De repente, você acha que é uma página, mas aí a gente precisa de dados, né? Precisa de dados concretos, porque assim, na maioria das vezes a gente indica para só excluir se realmente for uma página que não vai fazer diferença, sabe? Na sua relevância, porque assim, não é só o carregamento que a gente tem que avaliar, a gente tem que avaliar se a página ela está trazendo tráfego, se a página é relevante, se através dessa página ela tem links para outras páginas também, né? É importante também analisar se tem backlinks, né? Por exemplo, pode ter um site que esteja linkando para a sua página, você não saiba, e esse site está trazendo tráfego para você, né? Como eu falei lá no início, lembra do robozinho? O robozinho vai descobrindo os sites através de links, né? Um link num site, um link no outro, e aí ele vai percorrendo a web, aí ele chega no seu site através de um site que você nem imagina, sabe? Então, antes de deletar ou colocar para o rascunho, eu faria essa análise, né? Eu faria isso. O seguro morreu de velho, né? Eu sou assim, porque não é fácil, né? A gente cria o conteúdo, a gente tem o trabalho, e aí excluir ou botar para o rascunho, né? Mas é importante ter dados, né? Antes de qualquer ação que vocês forem fazer no site de vocês, tá bom? É importante ter dados para se basear, tá bom, Maria? Depois, se você quiser pegar meu contato, a gente quiser tirar outras dúvidas, tá? Pode me chamar. Tá, joia. Obrigada. O Wilson levantou a mão. Dá tempo de falar com o Wilson, né, Lucas? Andresa, você é rápido. Assim, a pergunta da Cecília foi muito relevante, porque acho que nós criamos nossos sites mais ou menos na mesma época. Eu tinha a mesmíssima dúvida. Então, você já respondeu, mas assim, você acha que excluir esse material velho que não tem relevância, não tem cliques, ajuda a acelerar o site, por exemplo, deixar ele mais leve?
Em questão de peso, até que Porque, sim, assim, mas você tem 700 posts, sabe? É que assim, você viu aqui no PageSpeed, né? O Google, você vai analisar cada página, né? O PageSpeed, ele analisa cada página, né? Não o site todo em si, né? As métricas, sim, de interação, ele analisa todas as páginas. Mas, assim, precisa ter cuidado no que você for excluir, tá? Tem que fazer essa E análise deixa eu fazer antes então, uma primeiro. pergunta, juntar aqui o trem e fazer uma pergunta que tem a ver com isso também. Eu vejo que no meu site os posts mais lidos, imbativelmente, são os antigos, muito antigos, o que mostra que as buscas continuam as mesmas Ai, que ótimo, muito bem, 6 anos parabéns. atrás. Eu acho que apesar de Parabéns. TikTok, Instagram, eu já falei isso para o Lucas, o Google é o melhor amigo, eu falo que é do homem, mas é de todos. Quer ter uma dúvida? Vai lá no Google. E às vezes eu penso assim, às vezes eu vejo, tirando esses 5 que são lidíssimos, eu acho algum que vou ver é de 2020, 2019. O que você acha de pegar esse material antigo e reformular, atualizar? Exatamente. Mas daí você Ótimo. muda a data? Você poderia colocar ele como postado hoje? Ou isso vai Não, você pode colocar até um comentário, até acima assim, do post, para que as pessoas saibam que o post foi revisitado, foi reformulado, entendeu? E é legal você fazer também a linkagem interna para outras páginas. Você tem outras páginas que está precisando ranquear, que está precisando receber mais visitas, você pode, se for um conteúdo que case ali, você pode pôr o link para essa página que está boa. Eu ponho assim, leia também, e boto 5 links parecidos. Exato, isso, exatamente. Então, você acha que deve-se evitar, então, por exemplo, eu tenho feito isso mesmo, pegar um post antigo, atualizar, melhorar as fotos e republicá-lo como novíssimo. Não é indicado, né? Então, quando você usa o que? O WordPress? Uso. Ele vai permanecer a data lá que você publicou a primeira vez, né? Mas você também pode indicar que é um post que esse post foi revisto, entendeu? Você também Deixa eu pode só fazer formular isso. melhor, então. Você acha que não é indicado pegar esse mesmo post, atualizar, melhorar fotos, texto e republicá-lo como novo, na data de hoje, vamos dizer? Vai atrapalhar. Então, você precisa ter cuidado de não mudar a URL, tá? Tá. Porque senão o Google vai entender que é uma nova página. Aí até você ganhar relevância de novo, entendeu? Essa página deve estar numa posição boa para sua palavra-chave, né? Então, claro, eu indico sim você fazer a gente fala que é reotimização, mas não muda a URL, tá? Se o WordPress, eu não sei o sistema ou template que você usa, porque vai muito do template, que às vezes ele não muda a data. Se ele não mudar a data, não tem problema, tá? Se ele mudar a data, também não vai ter problema, não vai influenciar. O mais importante é você deixar a mesma URL. E se você tiver outros links para essa página, também não muda. Obrigado, Andresa. Respondi sua pergunta, seu Ótimo, obrigadão, viu? Ai, que bom, que bom. Grato. Eu que agradeço. A Kátia. Oi, Andresa, tudo bom? Oi, tudo bem, Kátia? E você? Tudo bom. Minha dúvida é a seguinte: eu faço uma colaboração para um outro site que me traz bastante tráfego de referência e todas as vezes é o mesmo assunto que eu escrevo no meu blog, né? Aí eu quero, e sempre que eu escrevo para outro site, eu coloco o link do meu blog, tenho lá minha assinatura padrão. E muitas vezes, como eu uso também fotos, eu queria saber se existe a possibilidade do Google me penalizar por plágio de mim mesma, sabe? Eu procuro reescrever,
né? Eu procuro não ser exatamente o mesmo texto, mas, enfim, a Entendi. palavra-chave, tudo é a mesma Aham. coisa. O Google não vai te penalizar por isso, tá? A única coisa que pode acontecer é essas páginas não estarem bem ranqueadas, porque aí ele vai entender que pode ser que tenha um conteúdo duplicado, Ah, tá? tá. E aí, alguns anos atrás, havia essa discussão que o Google penalizava conteúdo duplicado, sabe? Então, aí, todo mundo fazendo esforços gigantescos para reotimizar os textos, ou usar outras palavras, né? Outras imagens, né? E tal. Mas o que pode acontecer é que essa página, se for muito igual a outra, né? Essa sua página ela não vai ser ranqueada. Mas, assim, tem uma prática que a gente usa também, por exemplo, você tem dois conteúdos iguais, mas esses dois conteúdos você precisa deles, que um, por Uhum. exemplo, é para um parceiro e o outro é para outro parceiro, sabe? Às vezes, sei lá, Aham, você sei. precisa fazer essa divisão. Os dois conteúdos estão muito iguais, aí você pode usar uma tag, ela chama tag canonical. Aí você vai indicar para o Google qual é a página mais importante que você tem. Isso Ah, só no caso de você precisar dos dois conteúdos, tá? O indicado mesmo que o Google fala é que você não tenha conteúdo duplicado, porque isso ele confunde tanto o usuário quanto o robô. Então, aí você tem que pensar também, o Google ele está fazendo muita a melhoria do Google é para as pessoas, né? Para todo mundo. E a gente também tem que pensar assim, né? O que é ruim para o meu usuário, né? Isso vai confundir meu usuário, esses dois conteúdos muito iguais, entendeu? E aí você pode usar isso, usar essa tag canonical, apontando para a página que você acha mais importante, e aí essa página você vai indicar que o Google mostre para o seu usuário que ela é a mais importante. tá, entendi. Tá bom, obrigada, Andresa. Qualquer coisa, se você tiver mais dúvida, pode me chamar, tá? Tem meus contatos aí no LinkedIn, tá bom? Tá, À obrigada. disposição, tá bom? Obrigada eu. O Edir, tem mais tempo para o Edir responder do Edir, ou Lucas? Dá sim, depois do Edir eu vou fazer uma pergunta e a gente encerra. É rapidinho, Andresa. Imagina, pode ir. Ali, no caso, na sua tela, você olhou o teste do celular, né? E aí tem a opção computador. E quando pede para arrumar uma coisa em um, não altera no outro, não? Tipo assim, porque normalmente o computador, a qualidade está bem melhor que o celular. Então, tipo assim, vamos É supor que verdade? mandou arrumar um JavaScript no celular, aí você arruma, isso não afeta no computador? Então, primeiramente, qual que é a melhor prática? O que o Google recomenda que é melhor? Você ter o seu site responsivo. Porque se você tem um site responsivo, ele vai usar a mesma tecnologia e a mesma codificação, tanto para o site celular quanto para o site desktop. Então, o que você ajustar em um, automaticamente já vai ajustar em outro. Daí eu teria que saber se o seu site é Então, responsivo ou não. assim, na verdade, a maioria dos sites hoje são responsivos, né? Mas dá diferença, assim mesmo, você mudar ali para o computador aí, ó, esse aí deve ser responsivo, esse que você usou de exemplo. E deve ter uma diferença lá do computador para o celular, nas métricas, né? Na numeração ali, né, de desempenho. É por isso que eu testei primeiro para celular, porque o Google, existe a questão do mobile first, né? Então, existe esse conceito de você priorizar o celular. Ah, entendi. Agora, aí você precisa testar, né? Claro que você não vai fazer essa otimização sem testar antes, né? No local ali, no seu servidor próprio, ou no local que não vá para a web, né? E aí você vai fazer esse teste e vai fazer se dar muita diferença. Aí, se der muita diferença, aí também vai da sua priorização. Se é um arquivo que está muito pesado, ele vai te trazer um ganho aí de carregamento da sua página, né? E aí tem que analisar também o que é, né? Se é uma página, é um botão, é um arquivo, é uma tag, né?
ou algo que vai influenciar no carregamento, por exemplo. Se ele vai influenciar no carregamento ali do LCP, né, que vai mexer ali, que vai movimentar, isso é ruim para a interação do usuário, né? Então, o Google, ele não gosta que tenha esses problemas, né, que afetem o usuário. Então, aí você tem que pensar, isso vai afetar meu usuário, né? Eu vou ter quanto de ganho, então aí tem que pesar aí na balança para ver o que pode ser feito, tá? Mas, geralmente, em sites responsivos, não dá tanta mudança, não. Só em sites, por exemplo, você tem um site separado, você tem o m.seudomínio.com, né? E o seu site é seusite.com.br, por exemplo, né? É o desktop. Aí, Só para você ter uma ideia, o nosso foi vendido para a gente como responsivo, né, Márcia? Nós somos da NER. E é sempre assim, né? Metade, sabe? Quando a gente analisa lá o desempenho, no PC está 86 e no celular está 44. Entendeu? Então, assim, é muito diferente. grande a diferença. Aí nesse caso é bastante grande. Aí seria você repensar de reformular o seu site, né? Ou fazer um novo, de repente, né? Às vezes compensa mais você fazer um novo. Então, a gente fez uma parceria com uma grande empresa e eles fizeram o site para a gente ano passado, entendeu? Então, assim, tipo... não, então aí nesse caso não. Aí, nesse caso, você teria que falar com a empresa que fez, né? Você já chegou a falar com eles? O que eles falaram? É que eu não sei o que em realmente... Análise. Oi? Está em análise. Tá. Não, mas era isso. Obrigado, viu, Andressa? É complicado, por isso que é bom você, antes de você, né, fazer um contrato com uma empresa, né, para fazer um site ou alguma pessoa, você vê o portfólio da pessoa, né, testar outros sites, né, certinho, porque pode ser isso acontece bastante, infelizmente, Edir, eu já vi muito acontecer, né, a pessoa vende falando que é responsiva e depois não é bem assim, né, e é complicado, porque o Google, ele está sempre atualizando, né? E tipo assim, sabe, a parte que cabe a gente, né, que seria a outra parte das SEO, métricas, tá no 100, sabe? Aí a parte conteúdo. deles em si é que teria que mesmo rever. Mas obrigado. Qualquer coisa você pode me chama aqui. Ô, Lucas, eu posso compartilhar meu LinkedIn para o pessoal? Pode sim. A Márcia Eu vou até pediu. compartilhar aqui, e aí, ô Edir, se depois você quiser me chamar, a gente conversa com mais calma. Eu vejo Tá bom. para ajudar, tá bom? Tá bom, obrigado. De nada, imagina, gente, que isso. Bom, gente, acho que a gente já consegue seguir aqui para encerrar. A gente vai definitivamente marcar uma segunda aula dessa daqui. Eu vou só confirmar com o pessoal aqui das agendas, né, para não ficar em cima das... Tem bastante coisa. Eu passei, ainda faltou passar as ferramentas, tá? Tem Sim. algumas ferramentas, como eu falei do Screaming Frog, ela é gratuita, dá para você ter uma visão. Eu usava ela numa outra empresa que eu trabalhei, ela é bem útil para análise do site mesmo. E agora Eu vou ela está deixar com então minha dúvida inteligência para outra aula, artificial. tá? Então, eu vou baixar ela de novo aqui para testar. Tá. Eu vou deixar minha dúvida para outra aula, porque ela é uma dúvida que talvez gere aí mais alguns minutos de explicação. Mas por enquanto a gente fica por aqui, tá? A gente queria agradecer, né? Deixa eu só me fixar novamente aqui. Bom, pessoal, queria agradecer a presença de todos vocês, queria agradecer a Andresa pelos insights, muita informação. Eu também estou cheio de perguntas aqui, acabei não conseguindo perguntar, porque realmente tem muita dúvida aí, a gente precisa de um pouco mais de tempo. Obrigada. Eu acho que a gente consegue sim explorar Mãe. uma outra aula, eu vou alinhar com as agendas, e aí na próxima aula a gente também abre uma sessão de perguntas e respostas, Legal. porque como vai ter mais de Obrigada, SEO, pessoal. vai ter mais dúvidas também.
Tem muita E coisa, né? também, E olha que aqui a gente só falou do PageSpeed, né? Da análise de exato. carregamento de página. Dentro do SEO tem muito mais coisa, backlinks, análise on-page, questão da pesquisa de palavra-chave, né? Plano de palavra, Sim, tem bastante coisa. sim, dá para Mas explorar dentro do muito. PageSpeed também ficou faltando, sim. Eu queria ter passado as ferramentas. Mas é isso, gente. Eu tentei ser mais resumida possível, mas tem que explicar, né, Lucas? Tem coisas que a gente tem que entrar ali no detalhe, né? Porque senão não faz sentido no final, né? Tem que Sim. entender como que os robôs de buscas, né, funcionam, enfim, porque senão você fica sem entender o todo, né, o completo, né? Eu gosto de explicar bem detalhado mesmo. Tá bom, Bom, pessoal? gente, vamos ficar por aqui. Eu vou pausar aqui a gravação. Eu vou disponibilizar o link da aula para vocês depois, se quiserem dar uma revisada também nas perguntas, no que ela passou, os slides também. Pode Obrigada. mandar o link aí para mim, aí eu passo para eles por e-mail e aí fica com todas Pode as passar os informações. slides. É até legal ver antes, né? Se a gente for ter outra aula Ótimo, mesmo, aí as pessoas já vêm com as perguntas, tá bom? ótimo. É Obrigada, isso. gente. Obrigada Pessoal, obrigado, mesmo. hein? Obrigada, Luca. Obrigada, gente. Boa Tchau, tudo de bom tarde. para Um vocês. abraço. Boa tarde. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.